Olá pessoal, esse vídeo é mais um vídeo da playlist Deus Não Tem Culpa do canal do Estopa no YouTube. Por favor, se você não for inscrito, se inscreva. Se você puder convidar pessoas, convide pessoas e compartilhe com quem possa interessar. Vamos lá. Eu vou falar agora sobre o mundo paralelo criado a partir da ideia da igreja. Vocês já repararam que dentro da igreja existem funções e essas funções são disputadas e as pessoas exibem essas funções. Por exemplo, no momento que uma pessoa, um membro, se torna um membro mais importante, por exemplo, presbítero, até se tornar membro, o cara primeiro ele é um frequentador, daí ele se torna um membro, de membro ele é promovido a obreiro, de obreiro, às vezes algumas igrejas promovem a presbítero, e é claro que o plano do camarada é se tornar talvez um ministro de louvor ou então um pastor. Isso funciona muito bem e essa estratégia da criação de um mundo paralelo dentro das igrejas é um dos motivos que faz com que pessoas sejam realmente seguras às igrejas. Isso porque na vida real conseguir cargos de confiança, conseguir funções sociais é muito mais difícil e muitas pessoas acabam se iludindo que elas terão oportunidades maiores na igreja. Vamos pensar a realidade, por exemplo, do Brasil. A gente sabe que é muito difícil um camarada se candidatar e se tornar, por exemplo, deputado federal ou se tornar ministro de alguma coisa dentro da República Federativa do Brasil. Vai precisar de votos, vai precisar de influência, vai precisar de muita coisa. E o ser humano tem uma necessidade muito grande dessa autorrealização, né? O Maslow já tinha falado isso, quem gostar desse assunto, pirâmide das necessidades de Maslow. O ser humano precisa, né, de mostrar que ele é importante, de mostrar que ele é superior. O ser humano, às vezes, ele faz coisas estranhas para conseguir um destaque entre seus pares. Isso gera muito lucro para pastores picaretas. Isso gera muita oportunidade de abuso para donos de igrejas, porque os donos dessas igrejas, eles sabem dessa fraqueza humana. O cara que monta uma igreja com finalidades obscuras, e eu faço aquela ressalva, obviamente eu não estou falando do bom pastor nem da boa igreja, eu estou falando dos picaretas. Os picaretas montam igrejas sabendo que eles vão se aproveitar dos bobos que pensam dessa forma. Então, o camarada entra numa igreja achando que ele está sendo espertalhão, porque naquela igreja ele vai ter mais oportunidades, naquela igreja ele vai se tornar obreiro, ministro de louvor e vai um dia talvez ser pastor, ou então vai participar da banda da igreja, vai ser um popstar na igreja, e acontece o contrário. O pastor pilantra sabe dessa vontade do cara de querer ser melhor que os outros, querer se destacar na igreja, e vai só colocando o cara para trabalhar de escravo para que o cara conquiste aquilo um dia. Aí de vez em quando algum membro é promovido a obreiro e fazem aquela festa para dar aquela impressão de que o cara realmente foi promovido a obreiro e ali ele ganhou na Mega Sena. Agora ele é uma pessoa importante, né? Ele até estufa o peito. Agora ele não é mais um membro comum. Agora ele é obreiro, ele passa a usar um terno mais caro, uma gravata mais cara, cumprimenta as pessoas de forma diferente e desse jeito, obviamente, os pastores pilantras constroem pequenas monarquias por causa do seguinte: quem consegue esses títulos dentro dessas igrejas não quer perder de forma alguma. Então essas pessoas vão lutar desesperadamente para manterem o título e, se possível, alçarem títulos mais altos. Então, no momento que uma pessoa começa a frequentar uma igreja, ela não é absolutamente nada, ela está frequentando. Ali a pessoa demonstra que ela está adequada àquele convívio, ela recebe ali um título de membro da igreja. No momento que ela se torna membro da igreja, ali ela já não vai poder faltar com dízimo mais, grana, obviamente, para a instituição. Ela se tornou membro da igreja, ela tem um compromisso de buscar mais pessoas. É a mesma coisa da pirâmide de dinheiro. O cara se tornou membro da igreja, ele já se sente importante porque ele foi aceito naquele contexto, então ele começa a buscar mais pessoas de fora daquele contexto, porque ele quer levar as pessoas de fora para uma situação inferior à situação dele. É mais ou menos assim.
Na vida real, eu sou igual aos meus colegas de trabalho, mas na igreja eu já sou membro. Eu vou levar meus colegas de trabalho para a igreja, porque lá na igreja eles serão inferiores a mim. Lá na igreja eu sou membro, eles são visitantes. Agora eu virei obreiro. Então eu estou acima dos membros convencionais, né? Eu vou querer, obviamente, trazer mais visitantes, vou querer trazer membros de outras igrejas para que se tornem membros dessa igreja, porque agora eu sou obreiro e assim por diante. O cara vai, obviamente, trabalhando dobrado, porque ele não quer perder aquele título e ele quer promoções dentro daquela igreja. E, obviamente, aquele contexto remunera o ego dessa pessoa, porque aquele contexto é tão alinhadinho que os que estão em cima estão sempre incentivando os que estão embaixo a crescerem nessa hierarquia. É mais ou menos assim, um obreiro vira para o membro e fala, olha, você é muito dedicado, você vai se tornar obreiro. Isso porque o ministro de louvor vira para o obreiro e fala, olha, sua dedicação é muito grande, rapidinho você vai se tornar ministro de louvor, e assim vai subindo a coisa, né? Por dedicação, e as pessoas realmente se dedicam por causa disso. O cara, não, eu quero batizar, eu quero virar membro, nossa, eu quero... E aí por diante, isso funciona de uma forma muito alinhada, e aí vem a parte derradeira. A condição para isso funcionar é não desafiar, obviamente, a autoridade do pastor, não desafiar a linha constituída. Então, para que as pessoas não percam essas posições alçadas e sonhem que um dia elas vão conseguir essas condições de posições superiores, elas não desafiam as ordens que vêm de cima e elas se tornam escravos dessa instituição. Então, sejam ordens de alinhamento político, alinhamento econômico, coisa do tipo, você tem que comprar no supermercado tal, você tem que comprar na loja tal, você tem que usar esse tipo de roupa. Qualquer desvio desse tipo de personalidade pode evitar que uma pessoa consiga uma posição melhor na igreja, ela pode ser criticada, ela pode ter essa oportunidade podada. E as pessoas não percebem que elas estão, na verdade, sendo súditos de uma monarquia paralela. Porque, com pequenas exceções, quase toda a igreja ela é construída por um empresário que se titula pastor para construir ali a sua empresa, a sua monarquia. E aí eu chamo a atenção de vocês para pontos que nunca vão mudar. Até porque se você for de uma dessas igrejas, para de ser bobo, para de se iludir. O primeiro ponto é, numa monarquia, príncipes são os filhos do rei. O que significa que por mais que você seja um bom cantor, por mais que você seja um bom instrumentista e por mais que você tenha o dom da palavra, você sempre vai ser um bobão servindo a uma instituição que está fazendo de tudo para apontar os holofotes para o filho do pastor e para a filha do pastor. Isso é a grande realidade nas igrejas. Então, a pessoa que vai estar à frente do microfone para cantar os louvores vão ser os filhos do pastor, quem vai tocar os instrumentos vão ser os filhos do pastor, quem vai ter todos os benefícios vão ser os filhos do pastor. Eu vou até contar uma coisa que não tem nenhuma compatibilidade com a igreja, mas a filha do pastor, ela pode ser feia, mas ela é a menina mais disputada da igreja. Assim como o filho do pastor, a menos que ele seja um cara tímido, ele é o maior pegador da igreja. Por quê? É porque é uma monarquia. Existe ali um desejo muito grande de se aproximar do pastor, de ser o genro do pastor, de ser a nora do pastor. E as pessoas não percebem que elas estão se condicionando e se submetendo a isso, que é, sem dúvidas, uma extrema humilhação. O que faz do pastor uma pessoa melhor do que os demais membros da igreja? O que faz dos filhos do pastor pessoas melhores que os demais membros da igreja? Isso eu não sei, mas uma coisa eu te garanto, toda essa estrutura ela é desenhada para que um grupo gigante de membros, na busca de alçarem oportunidades superiores, de terem ali um destaque sobre os demais, eles trabalham, na verdade, para que uma monarquia paralela de um pastor e seus filhos se destaque aqui naquela igreja. Então, eu vou dar um exemplo básico aqui, eu gosto muito de dar o exemplo da Igreja Batista da Lagoinha, porque ela ficou muito famosa, e eu sou de Minas Gerais, morei na cidade de Belo Horizonte. Na Igreja Batista da Lagoinha, era indiferente qual que era o dom do membro que estivesse participando do grupo
grupo do louvor. Obviamente, o ministério de louvor diante do trono sempre promovia a Ana Paula Valadão, porque ela é filha do dono da igreja. Assim como as outras pessoas eram coadjuvantes, né? Básico. Eu vou perguntar para você, quando você se lembra de diante do trono, você consegue se lembrar de alguma pessoa diferente dos parentes do pastor Márcio Valadão? Não, você não vai se lembrar de pessoas diferentes, porque, obviamente, todo o trabalho era feito no sentido de divulgar essas pessoas. E aí a gente tem toda uma estrutura de poder que é construída no entorno de divulgar essas pessoas. Como, por exemplo, não sei se hoje eles ainda têm uma emissora de televisão na cidade de Belo Horizonte. Ah, mas essa emissora é para pregar a palavra de Deus. Não é para pregar a palavra de Deus, você deixa de ser bobo. Essa emissora é para promover as pessoas da família do dono da emissora, as pessoas da família do dono da igreja e para promover os produtos da família do dono da igreja. Então, quando você promove diante do trono como sendo um ministério de louvor, na verdade você está promovendo uma instituição comercial que está produzindo grana para a família e está promovendo também aquelas pessoas, para que aquelas pessoas tenham mais oportunidades e ganhem mais grana. E todo mundo que está abaixo disso, sonhando que vai alçar posições sociais na igreja, está trabalhando para esse contexto e nunca vai conseguir uma coisa realmente digna, porque sempre as coisas dignas estão reservadas para os parentes dos pastores, obviamente para os parentes dos donos das igrejas. E durante muito tempo pessoas ficarão escravas desse sistema, porque, eu volto a dizer, às vezes é muito difícil você conseguir um destaque social, por exemplo, pertencendo a um conselho de classe. Para você pertencer, por exemplo, à OAB, você precisa ter um diploma de direito, passar no concurso. Então, às vezes, é muito mais fácil você pertencer a uma igreja como membro. Às vezes é difícil você ter um reconhecimento como músico no, entre aspas, mundo, e você acha que vai ser mais fácil numa igreja. Você se torna escravo daquele contexto e passa, na verdade, a trabalhar pelo destaque do filho do pastor naquele contexto, porque você nunca vai ter oportunidade se você não é o filho do pastor. Da mesma forma, algumas pessoas acham que vai ser difícil trabalharem nas decisões políticas da própria cidade, sendo, por exemplo, um vereador da cidade. Então, ela tenta ser obreiro, ministro de louvor e pertencer aí ao conselho de decisão daquela igreja. Não interessa o que pensam todos os obreiros, todos os ministros de louvor, todos os membros. A palavra final sempre vai ser a do pastor. Sabe por quê? Porque impera a espiral do silêncio. Se você falar qualquer coisa diferente daquilo que o pastor quer ouvir, por mais que digam que seja uma decisão democrática, se você fala alguma coisa diferente daquilo que o pastor já falou, todo mundo olha de olho torto para sua cara e sua decisão não vale nada. Ou seja, não há democracia. Você não é autoridade. Você não tem oportunidade de crescimento. Não há possibilidade de você se tornar a estrela musical sem ser o dono daquele contexto. Então, meu amigo, desista e liberte os outros escravos dessa situação. Sinceramente, se você acha que você vai conseguir qualquer destaque social, qualquer promoção social participando desse contexto, eu te falo, você até consegue. Monte a sua igreja e aí você vai promover você e seus filhos. Porque sendo escravo desse contexto que você pertence hoje, você não vai conseguir absolutamente nada. Agora, obviamente, se você frequenta uma igreja sem buscar a promoção pessoal, e olha, não precisa me responder nada, é só refletir com você mesmo. Se você frequenta uma igreja porque você quer buscar Jesus Cristo, porque você quer buscar o evangelho, a conversa é completamente diferente. Se você estiver numa igreja onde o pastor segue o evangelho, você está no caminho certo. Agora, se a sua intenção é a sua promoção, o seu destaque, você está fazendo papel de bobo para o destaque da família do pastor. Se inscreva aí no canal do Estopa. O canal do Estopa é o canal onde eu falo sobre assuntos diversos. Eu comecei diversificando por esses assuntos relacionados à igreja. Lembro vocês, eu não sou contra o Evangelho de Cristo, eu sou a favor do Evangelho de Cristo, eu sou contra a picaretagem. Convide amigos, compartilhe com quem possa interessar e até mais.